Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje eu vou cumprir uma promessa para um seguidor que está pedindo muito esse vídeo aqui no canal, que é auxílio acidente em caso de redução da perda da força. Como que funciona essa questão? Então a gente vai falar sobre redução. É um quadro específico do anexo 3, eu vou explicar tudo certinho para vocês desde o início. Já peço desculpa, porque esse vídeo vai ficar longo, não vai ter jeito, até eu explicar, até eu chegar nos finalmente, não tem como, mas acalmem os corações, fiquem no vídeo até o final para vocês entenderem, para que vocês entendam tudo, porque muito do que vocês me perguntam aqui, eu já respondi por vídeo, então fica até o final. Antes, eu gostaria de me apresentar os que são novos aqui no canal. Eu sou Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário, e estou aqui para te ajudar. Meus pedidos: que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Estamos chegando a quase 32 mil pessoas. Agradeço demais vocês que estão sempre aqui e aos novos que têm conhecido o meu canal. Meu muito obrigada a todos. Sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar de auxílio acidente, colocando todo mundo na mesma página. Auxílio acidente é um benefício previdenciário pago ao segurado e empregado, desempregado com qualidade de segurado, avulso, trabalhador doméstico e o rural. Esse benefício específico, ele é pago para aquele segurado que sofreu um acidente e, em razão desse acidente, ficou com uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho. Pode ser acidente antigo, pode ser acidente de trabalho, pode ser acidente de trânsito, pode ser qualquer tipo de acidente, desde que você tenha um acidente, tenha redução da capacidade para o trabalho que você exercia e é de uma dessas categorias de segurado que eu mencionei. Não cabe para o contribuinte individual e para o facultativo, para o MEI também, né? Porque é um tipo de contribuinte individual. Então, auxílio acidente é isso. Existe o anexo 3 do decreto 3.048 que prevê o quê? As situações que o INSS pode deferir o auxílio acidente na via administrativa. O que é isso, Renata? Você vai ligar no 135 e vai fazer o requerimento de auxílio acidente. Você teve um acidente, você passou pelo tratamento, consolidou, finalizou o tratamento, o médico falou para você: olha, é isso. A partir de agora não tem mais nada pra gente fazer. Vai trabalhar. Você vai trabalhar com mais esforço, mas vai trabalhar. A partir desse momento, você vai ligar no 135 e vai falar assim: eu quero agendar um auxílio acidente. A menina vai, a atendente vai agendar lá para agência que você escolher. Você pode fazer a perícia em qualquer agência do Brasil. E aí você vai passar por essa perícia. O INSS só pode te conceder na via administrativa, com esse requerimento administrativo, se a sua sequela estiver exatamente como o anexo 3 do decreto 3.048. Tem vídeo aqui no canal, procura que eu explico do que se trata o anexo 3. Aí você fez o requerimento. Dentro do anexo 3 tem o quadro 8. O que o quadro 8 fala? O quadro 8, ele prevê a hipótese de concessão de auxílio acidente em caso de redução da força ou da capacidade funcional dos membros das seguintes situações. São 3 situações, A, B e C. Situação A: redução da força e ou da capacidade funcional da mão, punho, do antebraço ou de todo o membro superior em grau sofrível ou inferior da classificação de desempenho muscular. B: redução da força e ou da capacidade funcional do primeiro quirodáctilo em grau sofrível ou inferior. Perda de força do polegar, tá? Do polegar. E 3:
redução da força e ou da capacidade funcional do pé, da perna ou de todo o membro inferior em grau sofrível ou inferior. Então, no anexo 3, pelo anexo 3, não é qualquer perda de força que dá direito ao auxílio acidente na via administrativa. Na via administrativa é a redução da força ou da capacidade funcional da mão, punho, aí conforme o caso aqui específico, em grau sofrível ou inferior. Então, existe um grau. O seguidor sempre me pergunta, Renata, como o INSS faz a métrica dessa perda? Como que o INSS verifica quanto que eu perdi? Em tese, teoricamente, o INSS teria que ter um medidor, porque existe um medidor para verificar perda de força, como que funciona, quanto que você perdeu. Infelizmente, o INSS não tem estrutura para isso. Então, eles não conseguem ter, eles não têm esse equipamento. O que o médico perito do INSS faz? Ele vai pedir ou para você apertar alguma coisa, ou para você empurrar alguma coisa, ou verificar se você está se sustentando. Se for, por exemplo, perda de força do membro inferior, se você está se sustentando sobre o teu próprio corpo, ou se for de polegar, ele vai pedir para você pegar alguma coisa, ou ele vai olhar para você e vai verificar como que tá o tônus muscular, porque se você perdeu a força, você vai perder músculo, então esse membro vai acabar ficando menor que um membro normal, ficando mais enfraquecidinho. Então, é muito subjetivo e, infelizmente, é assim. Então, ele vai tentar verificar se você teve perda de força ou capacidade funcional, te olhando ou pedindo para você fazer algum movimento para verificar mesmo, para analisar mesmo se houve perda de força ou da capacidade funcional. Pelo anexo 3, existe a quantidade de desempenho muscular. Então, não é qualquer desempenho muscular. Eu perdi um pouquinho a força do dedão. Não é um pouquinho. A perda de força, para dar direito ao benefício, ao auxílio acidente na via administrativa, ela tem que ser em grau sofrível ou inferior. E aí, logo abaixo, existe essa graduação. Então, grau 5 é o grau normal, 100%. A pessoa tem amplitude completa do movimento contra a gravidade, contra a resistência. Então, ela consegue vencer a gravidade e consegue vencer alguma resistência que o médico coloque. Grau 4, que seria 75%, amplitude completa do movimento contra a gravidade e contra alguma resistência. Então, o médico, você consegue vencer a gravidade, mas colocou alguma resistência, você já não vai mais tão bem. Grau 3, a partir do grau 3, você já tem direito ao auxílio acidente na via administrativa. Na via administrativa, grau 3, já dá direito ao auxílio acidente, que seria uma perda de 50% da capacidade ou da força. E aí, no caso, é amplitude completa do movimento, vamos lá, amplitude completa do movimento contra a gravidade sem opor resistência. Grau 2 seria 25%, você tem 25% da capacidade. Então, a amplitude completa de movimento quando eliminada a gravidade. Grau 1 seria, você tem 10% da capacidade. Então, percebeu que para você ter direito do auxílio acidente na via administrativa, você tem que ter perdido 50% para mais? Você tem que ter uma capacidade de 50%, 25%, 10%. 10% é o grau 1, a evidência de leve contração, nenhum movimento articular. Então, essa é a graduação. Tem o grau 0 também, que seria nenhuma evidência de graduação. Existem duas classificações abaixo desses graus, 5, 4, 3, que são a graduação E ou EG, que seria 0%,
Aí a pessoa tem espasmos ou espasmos graves. O que são espasmos? São contrações involuntárias. Você tem contrações involuntárias no teu membro. Tem que ser espasmos ou espasmos graves para dar direito ao auxílio acidente. Não é qualquer espasmo, tá? Não é a gente relar em alguma pessoa e dar um choquinho. Não é isso. Realmente, para ter a concessão na via administrativa, a tua sequela ela tem que estar grave, porque o INSS restringe muito esse benefício. Além da condição de espasmos, também dá direito ao auxílio acidente o grau C ou CG, que seria contratura ou contratura grave. O que é contratura? É quando o músculo ele se contrai incorretamente, ele se contrai de forma involuntária, incorretamente. Então, essa é a cobertura do auxílio acidente na via administrativa para redução da capacidade para perda de força. Como que o perito administrativo faz essa análise? Em perícia médica. Principalmente pedindo para você fazer alguns movimentos, pedindo para você pegar, empurrar, ficar em pé, agachar, segurar alguma coisa, levantar o braço, segurar alguma coisa na mão. Ele verifica como que você movimenta esse braço pegando as coisas na bolsa, se você tem força para pegar, se você tem força para sustentar, entendeu? Então ele faz isso, ele faz essas movimentações todas na via administrativa. Na via administrativa só cabe auxílio acidente se você perdeu 50% para mais das condições do membro, tá? É de grau sofrível para mais. Então você tem que ter pouquinha capacidade desse membro. Na via judicial, você foi lá, ligou no INSS, pediu benefício, passou pela perícia, a perícia falou: não, você tem aí uma sequela, mas essa sequela não está prevista, não está ali prevista no rol do anexo 3 do decreto 3048. O que você vai fazer? Você vai desistir? Não, você não vai desistir. Você vai contratar um advogado especialista em direito previdenciário. Se você quiser contar com a nossa ajuda, existe um link aqui na descrição do vídeo. É só você clicar no link azul que você fala com os meus colaboradores. Mas você enfrentou uma negativa do INSS, o que você vai fazer? Vai partir para a via judicial. Poxa vida, Renata, não tem jeito. O auxílio acidente, ele é um benefício, na sua grande maioria, concedido na via judicial. A gente consegue muito. Fazendo um processo bem feito na via administrativa, é possível a concessão na via administrativa. A gente consegue, vários aqui no escritório, inclusive com um pagamento de atrasado quando o teu acidente é antigo. Mas ele é um benefício que, na sua grande maioria das vezes, ele é concedido na via judicial, porque o judiciário não fica restrito ao rol do anexo 3 do decreto 3048. O INSS, ele é obrigado a cumprir exatamente o que está previsto no rol. O judiciário não. O judiciário entende que esse rol é exemplificativo, que se a sua sequela não estiver prevista lá, mas existir uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho, você tem direito ao auxílio acidente, mesmo se a sequela não estiver prevista lá. E o entendimento do STJ é que mesmo a limitação mínima de 10%, o julgado do STJ fala justamente em 10%, mesmo a limitação mínima dá direito ao auxílio acidente se ela reduzir a capacidade para o trabalho. Então, você sempre tem que vincular isso. Não basta ter a sequela. A sequela mínima dá direito ao auxílio acidente se essa sequela reduzir a capacidade para o trabalho. É importante que tenha esse nexo de redução da capacidade para a atividade que você exercia antes de sofrer o acidente ou para a atividade habitual. Estratégia, isso é estratégico, você vai pedir para aquela vinculado àquela atividade que é melhor para você, tá? Então fica de olho, tem vídeo aqui no canal. Então, voltando ao pensamento aqui, para o judiciário, o rol do anexo 3
pouco importa. O judiciário quer saber, existe sequela? Essa sequela reduz a capacidade para o trabalho, ainda que de forma mínima? Se reduzir e os outros requisitos estiverem preenchidos, você tem direito ao auxílio acidente concedido na via judicial, através de ação. É claro que demora, não tem jeito, mas quando sair, vai sair desde a data que você fez o requerimento administrativo ou desde a data da alta, aí depende, aí tem vídeo aqui no canal, não vou explicar essa situação da data do início do auxílio acidente, senão esse vídeo vai ficar muito, muito longo. O que eu quero que vocês entendam é como o perito analisa perda de capacidade, perda de força na via administrativa. Como que ele analisa a redução disso? Ele vai te olhar, ele vai pedir para você fazer algumas manobras, ele vai verificar como que você manuseia as coisas, se você consegue ficar muito tempo em pé, como que você entra na sala, se você entra mancando, se você entra apoiando, como que você senta, como que você levanta, se você se apoia em algum lugar, como que você, se for de polegar, como que você manuseia as coisas, se você consegue segurar papéis. Então, ele vai analisar isso e ele vai te olhar, porque o membro que tem a redução de capacidade, que tem uma redução de força, ele é um membro um pouco mais atrofiado do que o outro membro. Então, ele vai olhar, por exemplo, você está falando que você perdeu força de um braço, só que os braços estão iguaizinhos. Os braços estão com a mesma musculatura. Então, isso é um indício que você não perdeu ainda força ou que você não perdeu qualquer força. Porque se a musculatura está igual, né, provavelmente você tem a manutenção de força. Então, eu não concordo, não é isso. Eu acho que, de repente, você aí está se esforçando, está tentando manter o seu tônus muscular, isso não quer dizer muita coisa. Mas o perito do INSS, ele não tem os equipamentos, ele não tem a estrutura necessária, então eles fazem o que eles podem. Então, eles vão te olhar, vão pedir para manusear algumas coisas, vão verificar como que você se movimenta, como que você se apoia. Na via administrativa. Na via judicial, também em perícia médica, eles não têm equipamento, mas a perícia costuma ser melhor, costuma ser uma perícia mais amigável para o segurado. Então, você tem mais chance de concessão na via judicial do que na via administrativa. Às vezes, até o perito do INSS reconhece a sequela do jeito que a gente precisa, mas como ela não está prevista no rol do decreto 3.048, que é o quadro 8, que seria de redução de força da capacidade funcional dos membros, nem o perito do INSS consegue te dar esse benefício, porque ele não pode. Ele está restrito ao anexo 3 do decreto 3.048. O judiciário não. O judiciário, ele pode te dar o benefício mesmo se a sua sequela, a tua redução de força, a tua redução de capacidade não estiver prevista no anexo 3 do decreto 3.048. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas em relação à redução de força, redução de capacidade. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu tento responder todo mundo. As dúvidas que são mais gerais, assim, eu consigo responder por shorts. Então, se você manda uma dúvida muito específica, muito só sua, aí eu não consigo responder, né? Porque tem bastante. Se você manda uma dúvida geral, eu consigo responder por vídeo. Ando fazendo live surpresa para responder vocês por live. Então, se você quiser, deixa aqui nos comentários aí, que de repente você é o sorteado. Já te convido para ativar as notificações, porque vocês falam assim, você não me responde, e eu já te respondi por vídeo. Então, fica de olho em todos os vídeos aqui do canal, que eu respondo, que eu tento responder, que eu tento fazer por shorts. Estou fazendo as lives surpresas só para responder vocês. O vídeo de hoje era sobre isso, me desculpem ter ficado muito longo, tá? Realmente é um assunto que, inclusive, dava para falar mais, tá? Mas eu espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho vocês nessa questão da redução da força e da capacidade funcional de todos os membros. Eu agradeço demais vocês terem ficado comigo no vídeo até o final. Eu espero vê-los no próximo vídeo, nos comentários e no meu Instagram,
que é o arroba doutora Renata Menegassi. Vai ser um prazer tê-los aqui comigo no YouTube e lá no Instagram.